Signo de Áries, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Áries. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo. Neste canal misturo constelação, astrologia e tarô. Tudo na mesma leitura. E antes de tudo eu peço a autorização para acessar o inconsciente coletivo, o campo inconsciente de Áries. No começo vem algumas dores, alguns bloqueios, e depois, no decorrer da leitura, a gente vai mostrando um direcionamento. Combinado? Rei de Copas, fundo do deck, que é o que resume a leitura, a gente tem o Rei de Copas. O Rei de Copas é o domínio do emocional. Então, é a pessoa que ajuda o outro, que leva a cura. Porém, o Rei de Copas, apesar de ter o domínio do emocional, ele tem uma dor grande dentro dele e que ele esconde. As pessoas não percebem essa dor do Rei de Copas. É como se ele fosse soberano em relação às emoções, né? Nada o atinge, mas não é bem assim. É um peronomútil. Lá no fundinho tem um coração partido, tem uma dor. Nessa bandeja com água aqui tem o arcano 0, Áries, e agora é o símbolo dessa dor que está lá por trás do Rei de Copas. Mas não quer dizer que isso fique para sempre, ele pode superar essas dores. E de certa forma, ele leva a cura para outras pessoas. Ele tem, sim, o domínio do emocional. Mas também tem dor, tem as duas partes, os dois lados da moeda. A gente está falando aqui 3 de ouros, que é um movimento financeiro a partir de outras pessoas em conjunto, sabe? Quando você tem mais pessoas participando, tem uma família ou uma sociedade, amizades que estão ajudando nesse progresso material, nesse movimento. O As de Espadas, que é uma força do universo, para que venham ideias, projetos, trabalhos, decisões, né? O que eu faço isso, eu faço aquilo. Tem o As de Espadas. Tem o impulso da espiritualidade para a gente agir. Agora, tem 2 cartas aqui que... O 7 de Copas é assim... uma confusão mental, tá vendo a nuvem por trás das copas? As nuvens trazem essa confusão. E aí, você tá lá pedindo pro universo, me dê uma solução, me dê uma saída, traz o meu amor de volta. Então, é uma dor. Então, o Rei de Copas é a superação dessa dor, a superação desse 7 de Copas. Então, a gente tem que olhar para o que machucou o coração do ariano. Só que é a carta da cegueira na sequência. Onde você não consegue decidir. Apesar do universo te dar um as de espadas, você tá lá entre a cruz e a caldeirinha, digamos assim, porque você não tá enxergando. E o que te impede de enxergar as coisas? Tá vendo que tem a lua ali atrás? A lua fala de emoções. Tem a água atrás, o que são as águas? As emoções. Então tem algo emocional que impede você de decidir, de tomar uma decisão assertiva. O que está oculto, né? E envolve dinheiro, ó. Envolve dinheiro e tem uma dor. Tá vendo o coração preto? Roda Fortuna. Ai, tem um apego financeiro aí também. A Roda Fortuna, o nome não devia ser Fortuna, não gosto desse nome. Mesmo porque
Foi em homenagem a uma pessoa que chamava Fortuna, lá na França, na época do tarô de Marsella. Mas a vida da pessoa era só desgraça. Conforme as atitudes dela, conforme as nossas atitudes, a vida gira ao nosso favor ou contra. Então, tem aí uma roda fortuna para que as coisas se modifiquem. Normalmente, quando sai roda da fortuna, roda do destino, existem movimentos rápidos, mas vai depender das suas ações. Só que você não está conseguindo agir. Você não está conseguindo enxergar. Eu vou colocar a lua, porque a lua está ali, ó, no 2 de espadas. As nuvens, que são essa confusão mental, apesar de você pedir para a espiritualidade, pedir para os deuses, você não enxerga a saída. E tem a carta do apego. 4 de ouros. Eu vou colocar o apego. Ó. É porque a situação deve estar difícil financeiramente. Tem a energia do imperador. O imperador, ele é o domínio do mental, do emocional, da matéria, da ação. Ele é a união de todos os reis. Significa que os momentos mais difíceis estão ficando para trás. Apesar de ter passado por um momento aqui de apego, de avareza, pode indicar inveja em algumas situações, tá? Eu vou colocar o bonequinho da inveja pra gente testar se é isso. Olha que rápido o movimento do imperador. Essa energia do imperador vai trazer mudanças aqui. Os arcanos maiores, aqui a gente tem 2 arcanos maiores, a roda, a fortuna e o imperador, tá? Como que funcionam os arcanos maiores no tarô? Não depende da nossa vontade, vai acontecer. É uma força do divino, tá? O resto, os arcanos menores, os naipes, tá? Depende da nossa ação. Então tem uma força da espiritualidade dando, né? Vamos lá, que você tem todos os recursos, você consegue, eu te ajudo, e isso está dentro de você, esse imperador, essa aqui é a energia do ariano, está dentro de você. Na psicogenealogia, o signo de Áries é aquele que teve ancestrais que não puderam agir, que passaram por momentos difíceis e de alguma forma foram impedidos, ou por guerras, ou porque foram executados, ou enfim, foram impedidos. Então esse impulso do ariano, ele vem como se fosse uma defesa, uma guerra. É como se inconscientemente ele brigasse pelos ancestrais, pelos que não puderam brigar dentro por si, né? E aí, só que a gente tá falando de dinheiro, ó. E na sequência sai o 5 de ouros. O que é o 5 de ouros? É a carta da humilhação financeira. Deixa eu clarificar, porque assim, tem uma carta de apego e uma carta de humilhação financeira. Apego financeiro, humilhação financeira. E no meio disso tá o imperador. Deixa eu clarificar. Que estranho, né? Me fala do imperador, por favor, aqui na energia de Áries. Porque o ariano, ele tem essa força de imperador mesmo. Só que tem energias de inveja. Pus a lua aqui porque tem energias ocultas. E você não está enxergando, por isso você não está conseguindo agir. Clarificando, por favor, o imperador. Energia de um homem. Mais uma carta, por favor. Clarificando a energia do imperador. Para o signo de Áries. Intenções ardilosas, riscos de roubo, perda, desgastes e pessoa perigosa. E a poltrona preta, negra, né? Que pede atenção, que pode indicar fofocas, problemas, inveja. Deixa eu colocar fofoca aqui. Pessoa perigosa, vou colocar essa aqui com essa cobra. Pode indicar magia também essa carta, tá? Eu vou colocar isso aqui como símbolo de magia. Só esperar o movimento. Essa carta pode indicar a doença também. Clarifica nesse imperador, vou usar
Outro baralho. Pessoas da família. Ei, lasqueira. É onde eu mais vejo. É onde, olha, esse ano passado, esse ano, parece que as coisas estão sendo reveladas, né? Não são as pessoas que mudam. São as máscaras que caem. Mais uma carta, por favor, para clarificar essa situação. E tá te machucando. E claro que não enxergava, claro que tem a carta da cegueira, é um familiar, você não vai desconfiar de uma pessoa que você cresceu junto. Carta dos livros, que pode falar de segredos, pode falar de documentos, de herança. Carta, e tá assim, carta do segredo, tem segredos aí. Mas vai se abrir um novo caminho. Você vai enxergar a solução. Eu vou colocar a energia do sol, porque o sol é aquele que clareia tudo, nada fica oculto numa luz dessa. As coisas vão clarear, as coisas vão se esclarecer. Mas fica o alerta, que tem uma pessoa perigosa, risco de roubo. A gente pode estar falando de herança, uns dados astrológicos aqui. A gente já continua com a leitura do tarô, porque o tarô é mais profundo nesse sentido. Mas vamos lá. Ó, saiu o sol, que vai clarear energia de virgem. Uma coisa na energia de virgem, ela é uma energia de manipulação. Manipulação através da fala, do vitimismo. Vou colocar Mercúrio, porque Mercúrio é o jeito de pensar e comunicar. Então, atenção a essa pessoa por manipulações, por vitimismo. Cuidado com isso. Casa 10, que é a casa do sucesso, trabalho, carreira. Essa pessoa pode ser uma pessoa que vai atrapalhar os seus negócios, ó, finanças aqui, ó, humilhação financeira. Porque casa 10 é a casa do sucesso, de ir para o mundo, que é uma energia muito forte em Áries. Apesar de Áries ser regido lá pela casa 12, que é a casa do inconsciente ancestral. Tá vendo? Traição, fofoca, tudo em volta ali do ariano. Quando saiu casa da família, da casa, aqui, ó, pode ser alguém familiar, pode ser um sócio, alguém do trabalho, não necessariamente parente de sangue, tá? Mas o sol vai clarear tudo isso. Essa pessoa tem interesses financeiros. A pessoa tá rolando um sorteio para uma leitura particular comigo. Para se inscrever, basta curtir o canal, se inscrever, curtir o vídeo, comentar eu quero participar no vídeo do seu signo e marcar o arroba de 2 pessoas, tá? Não vale ser empresa, não vale pessoa famosa, marque o arroba de 2 pessoas, nem fake, obviamente. Se quiser participar mais de uma vez, marque pessoas diferentes. O sorteio vai acontecer dia 10 durante a live. E aí a pessoa sorteada entra em contato comigo até dia 12 para que a gente possa agendar. Combinado? Vamos lá. Energia do bloqueio. O que está bloqueando o signo de Áries? Cavaleiro de Ouros não está conseguindo agir financeiramente. Parece que paralisou. Mais uma carta, por favor, energia do bloqueio. 6 de paus. Gente, é uma carta de vitória. Como que a vitória está no bloqueio? 6 de paus é a vitória, são os louros. Alguém tentando roubar os seus louros, a sua vitória? Clarificar os 6 de paus, gente, que é uma carta excelente no bloqueio. Você não está conseguindo comemorar. Claro, estão roubando, estão mentindo, estão enganando. E agora a gente vai ter 2 eclipses, no dia 7 e no dia 21. Eclipse lunar e eclipse solar. Parciais são os eclipses, mas mesmo assim tem uma potência de, 10 luas cheias. Que vai trazer tudo que está oculto, inconsciente para a consciência. Negócio, olha. E nós estamos em Saturno retrógrado e Netuno retrógrado. Aguenta. Aguenta, coração. Então vamos lá. Clarificando esses 6 de paus. Ó, dinheiro, cornucópia, abundância, prosperidade.
Falar nisso, eu vou colocar Deméter aqui na bandeja. Deméter é a deusa da agricultura, da prosperidade, da abundância. Você vai conseguir varrer isso. Mas essa pessoa, ela tá tentando pegar o que é seu por direito divino. O que seria uma vitória sua, essa pessoa por trapaça, por enganos, por questões financeiras mesmo, ela tá fazendo isso. Muito, muito cuidado. Claro que não ressoa para todo mundo, mas se eu ajudei uma pessoa já, eu fico feliz. Vamos continuar aqui com o tarô. Aprendizado do signo... Caiu muito. Pedir autorização para entrar no campo de vocês. Isso acontece quando eu não peço autorização. Peço autorização. Declaro aberto o inconsciente coletivo de Áries e peço autorização para acessar o inconsciente. Então vamos lá. Aprendizado do signo de Áries. O aprendizado é você se sentir merecedor do toque de Midas que você é, do rei de ouros que você é. Isso está acontecendo na sua vida porque você não se sente merecedor, mas você é. Eu vou colocar Plutão. Plutão é um planeta que representa o poder. Mas é poder interno, poder de escolha, poder de decisão, poder em colocar limites, poder em falar não. Poder em seguir a sua intuição e falar assim, eu não sei o que essa pessoa tem por trás, mas tem alguma coisa que não bate. Mentiras. Porque assim, a pessoa vem toda sorridente, mas a energia não mente. Por trás tá querendo te dar uma facada, né? Uma punhalada. Vamos lá. Mais um aprendizado, mais uma carta para o aprendizado do signo de Áries. E aqui, ó, a carta do 2 de paus. Todo mundo fala assim, ai, parado feito um 2 de paus. Sim, é uma carta de pausa. Mas não é uma pausa onde a pessoa tá lá perdendo tempo na internet, vendo dancinha no TikTok. Não. É uma pausa onde ela está planejando, ela está com o mundo nas mãos, ela está planejando estrategicamente o que vai fazer. Então, o seu aprendizado é planejar, é ser estratégico e sentir-se merecedor de ser um rei de ouros. Agora, por quê? Clarificar, por favor, tarô. Vou pedir um baralho. Por que o ariano não se sente merecedor? O que tem no inconsciente do ariano que traz um bloqueio que ele não conseguiu ter esse aprendizado e tá atraindo uma pessoa que puxa o tapete para que ele possa ter um aprendizado. Então vamos lá, o que tá no inconsciente do ariano que ele não se sente merecedor? Me vê uma coisa de infância, sabe? Não sei se é isso. Sai a carta de novos caminhos, de estrada. Me vem aqui uma coisa com essa carta, que é uma carta de rainha de ouros, essa carta aqui, né? De novos caminhos, de seguir. Só que pra gente conseguir seguir, a gente tem que fechar ciclos anteriores. Eu vou colocar o nó do sul, que são os nossos ciclos em aberto. Para que a gente alcance o nó do norte, que é o nosso propósito, a gente tem que encerrar ciclos. Tá vendo que no céu aqui dessa carta, bem sutil, tem um halo redondo aqui, ó. Ela fala disso, desses ciclos. Então, para você seguir, ó, aqui, ó, tá vendo? Deméter. O nó do norte tá indo em direção à abundância, que é a deusa da agricultura, que simboliza a abundância. Para você alcançar essa abundância, tem que fechar os ciclos em aberto. E tem que ser sagaz, esperto, planejar o mental ali. Porque tem pessoa invejosa. Tem pessoa querendo o que é seu. Tem pessoas querendo a sua vitória. Vamos lá, baralho. Seja claro e específico. Por que o ariano não se sente merecedor de ser um rei de ouros? Me fale mais desse aprendizado. Olha lá, aprender a cortar pessoas. Carta da foice. Fechar ciclos. Nossa, mas eu não vi que esse sócio, que esse irmão, que essa mãe era assim. Pois é, mas agora você vê.
E agora que você viu, que agora que você percebeu, tem magia, hein, para algumas pessoas, ó, conectou aqui, e pode ser uma magia no sentido mental, tá? Aquela pessoa que tem uma lábia, porque colou em Mercúrio. Sabe aquela pessoa que tem uma lábia? Então, antes, e pode ser que a pessoa tenha lá um transtorno de personalidade, que ela não sabe, ou melhor, as outras pessoas não percebem o quanto ela é ardilosa, o quanto ela é um 7-1. Mas ninguém... Eu sempre digo que uma pessoa consegue enganar os outros por um tempo, mas ninguém consegue enganar a todos o tempo todo. Uma hora a máscara cai. E para que a abundância e a prosperidade venha, você precisa aprender a encerrar ciclos, se sentir merecedora de ser o rei de ouros, não permitir que ninguém mande na sua vida. Isso acho que a Ariana já consegue. Não tenha dó, né? Não dá para ter dó, porque as pessoas também têm um aprendizado delas. Energia do inconsciente. Olha só, porque assim, você festejou muito com essa pessoa. Essa pessoa partiu seu coração. Pode ter sido um amor, tá? Pode ser uma amizade, enfim. E o problema pode ser um familiar, né? Que saiu a carta da casa. O problema é que você fica olhando para as copas que foram derramadas. Você fica olhando para o que perdeu. E aí você não consegue agir. Tem uma dor aí, muito grande. Muito grande. O 3 de espadas é o coração partido assim num nível. Mas as coisas... Vamos ver o que a gente precisa fazer para poder sair disso. Sair desse luto, sabe? É uma dor. Passado consciente para o signo de Áries. O passado consciente é que você derramou, você recebeu um amor, você manifestou, você trocou um amor por essa pessoa, mas me parece que era uma ilusão. E você planejou juntos, ó, o amor e o dinheiro. Você planejou junto, você plantou, tá vendo? Apesar de não ter dado os frutos que você esperava, você plantou, isso aqui tá no passado, tá? Esse ciclo acabou com essa pessoa, a carta da morte, o arcano, esse é um arcano maior. Morte não é morte física, pode ser, mas, em geral, é fechamento de ciclo. Vou colocar a energia da morte. É fechamento de ciclo. Só que o problema é que você fica revivendo emocionalmente algo que já devia estar encerrado. É fácil? Não, é um exercício. E por essas brechas mentais, essa pessoa ou outras pessoas mal intencionadas, porque tem fofoca, tem maledicência, né, no meio aí, tem traição, encontram brechas no seu campo inconsciente para te afetar e te afetam. Não dê força para as energias de malquerência. Futuro. Uma carta para o futuro, por favor, futuro esperado. Quando sai dessa dor aqui, ó. Quando encerra o ciclo. Quando assume o imperador que é. Quando tira essa venda dos olhos e faz, sabe, às vezes é importante fazer uma terapia para trabalhar isso. Qual é o resultado? Apesar de saber que já tem um rei de ouros ali, um rei de copas. Futuro, por favor. Futuro. Ah, meu pai. A torre. A torre, ela é sempre emocional, é uma carta muito difícil. Quando a pessoa sai essa carta, eu sei que é muita dor. Muita dor. Você construiu uma torre em cima de um terreno que não é verdadeiro, não é sólido. Essa pessoa era um 7-1, ou era uma narcisista, ou era falso, ou era mentirosa, ou era carente, ou era, sei lá, interesseira. E aí vem os raios da verdade e derrubam essa torre. Você pode evitar essa torre? Pode, desde que você saia aqui desse 3 de espadas, que é esse coração machucado.
O 3 de espadas, ele é assim, você ficou parado um tempo numa, entre aspas, zona de conforto, que não é nada confortável, mesmo as pessoas te alertando, mesmo outros familiares, cuidado com fulano, mesmo a sua intuição falando, você não, e aí, mas dói. Se você sair disso, né, de parar de olhar para o que perdeu, pensa como livramento, porque essa pessoa tem cobra, tem fofoca, tem inveja, trouxe desgastes e perdas financeiras. Aí a torre vem, só que a torre está invertida, ou seja, você pode evitar essa torre. Se você sair disso aqui, clarificando a torre, por favor, no futuro. Olha lá, foi livramento, essa pessoa é falsa, foi muito falsa com você. Que bonitinho que é o urso, né? Dá um abraço pra você ver, te mata. É isso. Mais uma carta pro inconsciente de Áries, por favor. A carta do dilema, os enamorados, que é uma carta que pode falar de romance também, mas é sempre um dilema. O que eu faço? Então eu vou colocar o símbolo de Gêmeos, porque Gêmeos é regido pelos enamorados. E essa dualidade, eu olho para este caminho ou para aquele, eu faço isso ou eu faço aquilo, mas são grandes dilemas. Não é assim, eu compro uma Havaianas azul ou verde, não, é um dilema grande, e é o que está acontecendo aqui, porque envolve perda financeira, desgaste. Nossa, essa pessoa está querendo o que é seu, você está olhando, foi uma puxada de tapete em tanto. Esse dilema, você ficou assim, não acreditando, que te levou à cegueira, né? Você não acreditava no que seus olhos viam. Tem mais pessoas envolvidas aqui, 3 de... Mas assim, o anjo da guarda, gente, ele fala, tô te avisando, tá bom, você não quer me ouvir? Vai lá que eu vou colocar uma torre, eu vou colocar uma perda financeira, vou, né? E agora com os eclipses, comprem Guaraná e pipoca para assistir. Influências externas, assistir o show de horror estava oculto no inconsciente, que as pessoas enganavam de todo mundo. Ó, vendo a morte ali, ó, do lado do nó do sul? Ou seja, precisa encerrar. Morte é encerramento de ciclo. Tem ciclo em aberto. A hora que você encerra isso daqui no seu campo emocional, porque todo mundo já sabe, até você já sabe que essa pessoa não presta. Então, faz uma apometria, uma constelação, uma leitura de tarô mais aprofundada, uma sessão de neurociência. Eu uso todas as técnicas juntas na mesma sessão, para reabsorver os resíduos de cortisol e adrenalina, para você sair desse looping de dor, né? Influências externas, a gente tem o Sol, só que ele tá meio no bloqueio aqui. Meio não, ele tá na posição de bloqueio. O Cavaleiro de Copas, isso aqui é um Dom Juan, essa pessoa aqui é um 7-1. Energia do bloqueio, você não tá querendo acreditar. E mesmo que todo mundo te mostre que o sol vem, ilumina, escancare, você não quer acreditar, esse que é o problema. Isso tá na posição de influências externas. E 9 de paus, apesar de você trabalhar, sim, para não enxergar as coisas, para ocupar a sua mente, no fundo você tem uma desconfiança. Medos e temores. Temores para o signo. Caiu muito, não posso aceitar. Peraí que virou. Medos e temores. Saiu invertido isso aqui, ó. Esse é o 6 de copas. O 6 de copas é a carta... Eu acho que é tão ruim quanto o 5 de copas. Nostalgia, a palavra. Puxa, como era quando eu era criança, como era bom quando eu era feliz, como eu era feliz com essa pessoa. Só que essa pessoa estava usando uma máscara. Uma máscara, ela não ela se apresentou para você de uma forma, você acreditou que essa pessoa era de uma forma, mas ela não é. Então, o medo é de ficar preso nessa nostalgia. Não, você já está preso nessas nostalgias. Você já está olhando para a dor. Um dos sentimentos mais difíceis que a gente tem, eu sou terapeuta,
que a gente tem muita dificuldade, não é dificuldade, é dificuldade, é o sentimento mais difícil de se trabalhar, é o apego. Não é nem culpa, culpa é dificílimo, porque culpa é um sentimento que paralisa. A pessoa pega um chicote imaginário, mas apego, e apego não só material, apego a pessoas, a situações, a pensamentos, a ideias. Eu vou colocar aqui a carta do apego. Assim, pode soltar a dor, a pessoa não solta, porque ela está acostumada a isso. Me veio um oráculo aqui, eu vou usar o oráculo da roda de cura. Esse oráculo traz crenças limitantes. Ó, lembrando que para algumas pessoas tem magia, por favor, procurem um lugar de luz, não vá devolver nada para ninguém, né? Deixa a justiça divina, eu vou colocar a energia do divino aqui. Quais são as crenças que limitam, que prendem o ariano no 6 de copas? A gente pode estar falando de traição, né? Cai a carta da lua do repouso e da purificação. Fala de intuição, de autoconsciência, de responsabilidade, de um despertar interior. Então, olha só, olha que bonito isso daqui. Essa situação com essa pessoa, apesar de machucar tanto o ariano, ela vai te trazer um desenvolvimento pessoal, um autoconhecimento, ela vai te trazer uma evolução espiritual. E é por isso que a espiritualidade permite que essas pessoas venham nas nossas vidas. Porque tudo tem um aprendizado. Nem tudo é karma, mas tudo tem um aprendizado. Então você tem o Apóllo, tá vendo a chama trina, que é o poder, o amor e a sabedoria divina ali na flor de lótus, indo em direção à morte, ou seja, o divino vai te ajudar a fechar esse ciclo. Vai doer, com certeza, mas precisa. É isso que é importante para a sua evolução, para o seu crescimento espiritual. Resultado esperado. Sete de paus invertido. Você para de trabalhar para os outros e começa a trabalhar para você. Mais uma carta, por favor. É isso mesmo. Aí vem. Ó, aqui é a carta de traição. De briga. Mas não é aquela briga declarada, aquela coisa oculta por debaixo dos panos, traição. Só que você começa a perceber isso. Isso aqui foi uma escola para que isso não aconteça mais na sua vida. E aí você sai dessa ilusão, porque assim, houve um momento em que você se sentiu completo com essa pessoa, amorosamente falando. Pode ser até uma amizade, pode ser uma sociedade, mas você fala, nossa, que maravilha, como isso... Só que essa pessoa não era quem ela era uma máscara, um teatro. Então, você vai sair da ilusão. Teve um início material com essa pessoa, só que você pode ser muito mais, você pode ser um rei de ouros. E aqui tem uma rainha de ouros, que é o domínio da matéria, só que ela vem invertida. A rainha de ouros invertida é a... Como se diz? Como é que a gente fala? Quando a pessoa é sovina. Essa pessoa, ela demonstrava ser uma coisa, mas ela era sovina. Então, você está aprendendo a reconhecer tudo isso. Então, este é o seu aprendizado, sair da ilusão. É um momento difícil, é um momento de dor. Eu vou trazer uma runa. As runas trazem significados psicológicos muito profundos e depois um aconselhamento do poder da lua. Então, vamos lá. Uma runa, por favor, para clarificar, esclarecer toda a leitura para o signo de Áries. Gente, participem do sorteio.
Nautis. É uma runa que fala de crescimento mesmo. Nautis. Nautis é a runa da restrição. Nautis é a runa dos obstáculos como forma de aprendizagem. Olha o que o oráculo do poder da lua, do oráculo da roda de cura. Essa runa, esse oráculo logo mais estará disponível para venda. Acho que acredito que semana que vem já chega da gráfica. Eu que desenvolvi esse oráculo. Então, pessoas que leem tarô, tá aqui, ó, oráculo da roda de cura. A gente fala mais dele assim que chegar tudo da gráfica. Nautis é a runa dos obstáculos como forma de aprendizagem e não de barreira. Não adianta fugir dos problemas à frente, pois a sua função será aceitá-los para poder analisar e encontrar a solução. O primeiro passo é distinguir entre os empecilhos colocados pela vida daqueles que nós mesmos colocamos devido a medos particulares. Isso aqui, ó, esse 3 de espadas é resistência. E aí depois rasga o coração, né? Você tá vivendo um 5 de ouros, mas você pode sair disso. Você pode sair disso. Olhe de outra forma para o seu problema, esquecendo o lado emocional, pois assim terá mais calma para agir na hora certa. Livre-se de energias negativas. Alertas desta runa. Deixe a revolta de lado, pois se as coisas não estão dando certo, depende de você alterá-las. Não culmine o sofrimento, pois com eles virão a depressão e o desperdício de forças positivas. Sabe, como é que chama aquela oração? É a oração da serenidade, na qual a gente precisa aprender que a gente precisa aceitar algumas coisas. Tem coisas que eu posso modificar, então eu vou e eu ajo. Tem coisas que eu não posso. Eu não posso modificar o caráter de ninguém. Não existe isso. Nem terapia resolve caráter. Não resolve. Então, é aceitar. Aceitar que foi passado para trás, aceitar que essa pessoa te enganou, que essa pessoa manipulou. Eu vou colocar no final do vídeo um link de um vídeo. Um vídeo tem 1 minuto e meio. Foi um corte que eu fiz de um podcast de um psiquiatra, que ele fala justamente da aceitação. Quando a gente não aceita, a gente fica perdendo energia psíquica, energia mental. Se a gente perde energia psíquica, abre brechas no nosso campo emocional em função disso, e aí entram todas as negatividades. Então, a importância do fortalecimento da energia psíquica, do pensamento positivo e a aceitação. Minha mãe é assim, é narcisista, ponto, não posso fazer nada, dói pra caramba. Gostaria de mudar isso? Com certeza, consigo, não é impossível. Por quê? Porque narcisista, por exemplo, não tem a ínsula no cérebro. O que é ínsula? A área responsável pela empatia. Não tem como criar no cérebro isso, não tem. Essa pessoa precisa de algumas dores, por exemplo, para que na próxima vida talvez venha com a ínsula desenvolvida. Tô dando um exemplo, tá? Não quer dizer que a pessoa é narcisista, mas normalmente estelionatário é narcisista, tá? É mais que narcisista, ele é transtorno de personalidade, às vezes a nível de psicopatia, né? Claro que tem vários graus. Então, olha só, cai a carta da reflexão, o universo pede para que você reflita sobre essa situação, consiga deixar o passado no passado, para que você consiga se libertar, carta da libertação, e na sequência a carta da expressão, para que você possa expressar a sua luz, a sua força, para que você seja você, quem você realmente é. Eu espero de coração ter ajudado. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura.